Fala pessoal, bem-vindos a mais um Dr. Money, seu podcast onde a gente fala sobre investimentos, poder, dinheiro, riqueza e trazendo aqui para vocês um super convidado, Samir Kerbaj, CEO da Hashdex. Samir, prazer ter você aqui. Tudo bom, Vicente? Prazer Prazer legal ter você aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre criptomoedas, Bitcoin, ETF, investimentos. O que está acontecendo no mercado aí que o Bitcoin está caindo, né? Estamos em finalzinho de janeiro de 2026, gravando aqui esse episódio. Hoje o Bitcoin caiu bastante e vamos entender o que está vendo no mercado, o que está vendo no mercado de criptomoedas, se vale a pena investir, se não vale. Então fica ligado aí que com certeza vai ser um episódio bem legal, tá? Eu invisto em criptoativos, eu gosto de investir em criptoativos e vou te contar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, como é que você pode participar também de uma forma mais fácil, mais tranquila, sem ficar tão preocupado com trade, com senha na conta, de guardar senha. Eu sempre tive medo, Samir, daquela coisa de você perder a senha, né? Uhum. Ouvir aquelas histórias do cara, o cara que perdeu o laptop, que tinha 5.000 bitcoins. Sim, sim. Isso é uma coisa que é muito comum, né? Parece que um terço dos bitcoins que existem hoje são perdidos, não é isso? Sim, é isso mesmo? É. É lenda urbana? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Enfim, para você ter Bitcoin diretamente, né, você tem que ter uma carteira de criptoativos. E essa carteira, ela é basicamente um código, né? Assim, é uma senha que você precisa ter para resgatar. E se você perder essa senha, não tem um banco para ligar e pedir para resetar a senha, não tem um gerente da conta, perdeu, já era. Eu sempre uso muito aquela esqueceu a senha, né? Qualquer lugar que você vai tem esqueceu a senha. Não tem esqueceu a senha. Não tem pro Bitcoin. Esqueceu a senha, xará, já era, perdeu a conta, perdeu o dinheiro, né? Aí eu falei, não vou investir assim, Aí eu comecei a investir em ETFs. Aí já vai chegar nesse ponto já dos ETFs. Também fala um pouquinho da Hashdex. O que é a Hashdex? O que vocês fazem? Explica para o público aí, para eles entenderem um pouco. Legal. A Hashdex é uma gestora de fundos global, tá? Mas com DNA brasileiro. A gente fundou a Hashdex aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Para servir como uma ponte entre o mercado financeiro tradicional e isso que a gente acredita que é uma classe nova de ativos, né? Esses criptoativos, e trazer isso de uma forma que a gente chama simples, segura e regulada para o investidor tradicional que está ali na bolsa, que está na corretora tradicional. Então essa é a nossa missão, tá? A gente fundou a empresa em 2018 e hoje a gente tem fundos e ETFs de criptoativos disponíveis em vários países. Então, disponível aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem Suíça, Alemanha, França, tem esses produtos disponíveis. Então, hoje a gente tem mais de 10 ETFs aqui no Brasil, mais de 15 fundos, né, aqui no Brasil. Pouco mais aí acho que de 7 bilhões de reais sob gestão. Tá? E o segundo ETF com o maior número de cotistas, de investidores aqui na B3, né? Que é o Hash 11. É um ETF que segue um índice de criptoativos que a gente co-criou com a Nasdaq e foi desenhado para ser uma espécie ali de Ibovespa, né? dos criptoativos. E ele é um dos ETFs mais líquidos e mais populares ali na B3. Ele é negociado também na Bolsa Americana? Ele é negociado também na Bolsa Americana, na Nasdaq, tá? É outro produto, né? O código dele é NCIQ, mas é negociado na Nasdaq também, é negociado na Suíça, na Alemanha, na França. E explica para o pessoal que está assistindo aqui, não conhece muito bem esse termo. O que é um ETF? O ETF, ele vem do inglês, né? De Exchange Traded Fund, né? É um fundo negociado em bolsa. Tá, então ele é um veículo, na verdade foi uma tecnologia que foi desenvolvida nos Estados Unidos, uma tecnologia financeira que foi desenvolvida nos Estados Unidos para democratizar o acesso a fundos de investimento. Né? Então, antes dos ETFs, os fundos de investimento lá nos Estados Unidos eles eram muito caros e eram acessíveis apenas aos investidores mais ricos ali e institucionais. O ETF ele democratizou esse acesso e trouxe redução de custo e facilidade de acesso. Então, com o ETF você consegue, na Bolsa de Valores, entrar e sair de um fundo de investimento de forma muito simples, de forma muito fácil e a custos muito baixos. Né? Então, ele se tornou uma ferramenta que a gente chama de asset allocation, né? De investimento. Então, você quer construir uma carteira de investimentos para o longo prazo, o ETF te dá um veículo muito simples e muito barato
para você ter exposição aos mercados globais. Então, desde criptoativos até ações americanas, ações globais, tem ETF de China aqui no Brasil, tem vários ETFs de renda fixa, de renda variáveis, internacional, cripto. Então, tem vários temas, né, que você pode investir através dos ETFs. Tem ETF de tudo, né? Nos Estados Unidos tem ETF de tudo, praticamente tudo. Tem ETF que investe em empresas australianas, ETF que investe em empresas asiáticas. Nos Estados Unidos tem mais ETFs do que ações na bolsa. Uma loucura. Tem uns ETFs malucos, bizarros lá, que é o ETF que só investe em empresas que tem logo azul. Sim. Tem são ETFs temáticos, né? Temáticos. Tem ETFs temáticos, tem de fatores, né? Que você investe em momentum, em qualidade ou em valor, né? Diferentes fatores. Você tem ETF de meme coin, de tendências. De venda coberta, né? Tem ETF de corrupção e de Trump trade. Tem vários tipos de ETFs, né? Qualquer um pode, né? Qualquer gestora pode lançar um ETF. O custo de colocar um produto no mercado ele é relativamente baixo e quando ele acerta, né? Ele é um produto muito bem sucedido. Tem um ETF que eu acho interessante que é o ETF, eu não sei o código agora, é um ETF que ele é o Nasdaq vezes 3. Sim. São os alavancados. É alavancado. Ele multiplica o Nasdaq. Então, se você comprar o Nasdaq normal, o ETF do Nasdaq, ele subir 1%, você ganha 1%. Esse você ganha 3%. Sim. Mas também se cair 10%, você perde 30%. Então... como toda ferramenta, o ETF é uma ferramenta. E se você souber usar, ela é muito poderosa. Agora, também tem muito espaço para você... se quebrar ali no ETF 3 vezes alavancado do S&P 500, tem ETF de 2 vezes, 3 vezes Bitcoin, né? Então, Bitcoin já é muito volátil, imagina 2 vezes, 3 vezes Bitcoin. Antigamente o fundo, para você investir num fundo de investimento, só para a galera ter uma ideia, né? Você tinha que ir no banco, né? Falar com o gerente, não tinha corretora, como tem hoje, digital, né? Hoje tem XP, tem BTG, tem um monte de corretoras digitais aí, e você facilita o acesso. Mas antes você tinha que ir no banco, tinha que geralmente ter conta no banco, e o fundo de investimento era quase um benefício que era dado às pessoas mais ricas, que tinham as contas melhores no banco. E para você investir, sei lá, pegar anos 90, anos 80, para você investir em ações, praticamente o investimento era só através de fundo de investimento em ações, por exemplo. Porque para você investir na Bolsa de Valores era muito complicado. Sim. Não tinha boleta, né? Tinha uma dificuldade imensa para você acessar até o mercado de fundo de investimento. Depois isso foi democratizado com as corretoras digitais e depois com o ETF, né? Facilitou muito o acesso. O ETF, ele é uma ferramenta que nos Estados Unidos já é muito popular, né? Assim, já tem uma adoção maior do que os fundos tradicionais e ele é a preferência da maior parte dos investidores para investir. Aqui no Brasil isso ainda está começando. Então, a gente ainda está no momento em que os ETFs estão começando a crescer, as pessoas estão começando a ouvir falar em ETF, o número de ETFs tem crescido, né? O patrimônio sob gestão também. A gente acha que tem vários motivos para isso, né? Para essa evolução de ETFs e gestão passiva. Parte disso é o fato da estrutura de comissionamento estar mudando, né? Entre os assessores de investimento, de um modelo de rebates para um modelo baseado em FII, que incentiva, né, alinha os interesses do assessor de investimento ali a procurar produtos com menor custo. Mas tem o fato dos investidores estarem entendendo melhor, estarem mais educados e verem o ETF como alternativa. Então, a gente acha que esse é um segmento que tem muito espaço para crescer aqui no Brasil nos próximos anos. Nos Estados Unidos, você pega até autores hoje que recomendam investir apenas em ETF. Sim. O investidor pessoa física não defendem, né, alguns atores que não faz sentido o investidor pessoa física ficar fazendo stock picking. Não, né, escolhendo ativos. É melhor investir no S&P 500, por exemplo, né, no ETF que siga o S&P 500, ou Nasdaq, ou é um ETF que siga as principais criptomoedas do mercado. Como você vê hoje o crescimento, né, desse mercado, você que está por dentro de Hashdex, como é que você vê o crescimento da adoção do índice, dos ETFs de criptoativos em relação ao investimento direto nas corretoras? Exchanges, né, que se chama. Sim. O investimento direto, ele era a única opção. Aqui no Brasil até 2020, 2021 e nos Estados Unidos até 2024. Até menos de 2 anos atrás. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos foram introduzidos há 2 anos atrás. Então, a gente está num momento de início de adoção dos ETFs de criptoativos aqui e lá fora também.
o público é essencialmente um público diferente. Né? O público que acessa uma exchange diretamente para comprar e vender criptoativos, ele é um público mais jovem, né, que já entende a tecnologia, que já cresceu com essa tecnologia, né, que, enfim, era criança quando o Bitcoin foi inventado e hoje em dia tem uma naturalidade maior para encarar esses riscos, né, de ter cripto diretamente. Ou um investidor que está buscando um perfil de risco mais agressivo, que está buscando oportunidades ali bem mais agressivas. Já o perfil do ETF são os investidores institucionais, os investidores profissionais, né, os profissionais de investimento, os assessores financeiros, consultores de investimento, family offices, investidores institucionais. E o investidor, né, normalmente mais velho, ali acima de 30, 35 anos, que já tem um patrimônio maior e que já investe através de uma corretora, um XP, o BTG, ou já tem posições ali na bolsa, e que para esse tipo de investidor é muito mais simples você comprar um ETF de criptoativos do que abrir uma conta numa corretora de cripto, comprar criptoativos e configurar sua própria wallet, né? Assim, para fazer isso é uma complexidade muito grande para a maioria das pessoas. Pensa num médico, né? Num administrador que... É mais uma conta, mais uma senha. Mais uma conta, mais uma senha, com todos aqueles riscos e toda essa tensão de 30% desse negócio já foi perdido, né? Por pessoas que perderam a senha. Então, ele acaba sendo um veículo mais simples. Quando a gente pensa de investidores tradicionais de varejo ali, ele é um investimento mais simples do que você deter ou comprar criptoativos diretamente. E para investidores profissionais, ele é basicamente a única alternativa. Porque para esses investidores, a infraestrutura para você ter cripto diretamente é mais complexa ainda. Né? E para alocações pequenas, que é o que eles têm feito, não vale a pena criar toda essa estrutura para ter cripto diretamente. Então, ela é a alternativa padrão para investidores institucionais e investidores profissionais. Então, enfim, é a preferência da maioria deles. Para investidores de varejo, o que a gente vê normalmente é o público mais velho ou um público com mais patrimônio. Eu invisto em cripto através de ETFs. Sim. Para mim é muito mais simples, né? Engraçado que eu tenho na lista de criptoativos, né, na VG Research. É muito bom, aliás, a gente tem carteira recomendada de criptoativos e tem muita gente que segue a nossa carteira. Mas eu conversando com o meu analista, ele tava me ensinando, né? Você tem que abrir conta, você tem que ter ou cold wallet, ou hot wallet, ou sei lá o quê, tem que ter a senha. Eu falei, cara, mas isso é muito... Eu não quero isso, né? Eu não quero também ter minha carteira toda em Bitcoin, criptoativo, eu quero um pedacinho. Então, assim, eu decidi usar o ETF pela facilidade. Sim. Né? A analogia que eu faço é pensar em investir em ouro, por exemplo. Você pode comprar a barra de ouro e guardar no seu cofre. Você pode comprar joia, né? E guardar ali no cofre. Você vai estar exposto a vários riscos e é muito mais complicado do que você comprar um ETF de ouro. Tá? Então, se você está buscando ouro como uma alternativa de investimento para o longo prazo e você quer fazer uma alocação pequena ali, você não quer criar um negócio em torno do ouro, né? Você não quer criar uma joalheria nem nada disso. É melhor comprar um ETF de ouro do que ter o ouro diretamente. Tem ETF de ouro, acho que é Gold, né? Sim, tem alguns ETFs de ouro. E é muito mais simples do que deter o ouro diretamente. Para cripto é a mesma coisa. Então, assim, se você quer empreender em cripto, se você quer entender a tecnologia, você tem que ter cripto diretamente, tem que explorar. Agora, se você quer um pouquinho ali para investimento, a complexidade de você ter que, enfim, montar seu próprio cofre ali para ter esses criptoativos não vale a pena. É melhor ter um ETF. Legal. Bom, dando um passo atrás, né, sobre o Bitcoin, sobre os criptoativos, eles ficaram muito associados a picaretagem, a golpe, a pirâmide financeira. A gente sabe disso. Praticamente toda a pirâmide financeira que surgiu no Brasil nos últimos 3, 4 anos, 5 anos aí foi ligado a algum tipo de pirâmide de Bitcoin ou criptomoeda que fazia promessas de ganhos acima da média. Isso com certeza deve ter afastado muita gente, né, do mercado. E também a questão da especulação. Então, como é que vocês tentam reduzir melhorar a fama, né, do Bitcoin e do criptoativo? É interessante você citar isso, Vicente, porque a gente, em 2018, quando a gente fundou a Hashdex, a gente fundou ela já com um business global, né, para atuar nos Estados Unidos. E lá tinha uma resistência muito grande dos reguladores. E quando a gente veio aqui no Brasil conversar com os reguladores,
a gente viu uma recepção muito grande. Por quê? O Brasil começou primeiro, né? É, o ETF. e assim, mas a disposição dos reguladores de aprovar um fundo que investisse em criptoativos, um ETF que investisse em criptoativos aqui no Brasil era muito maior por conta da proliferação de pirâmides. Então, assim, tem tanta pirâmide que é melhor direcionar os investidores para um gestor sério, regulado, que é auditado, que tem toda a estrutura do mercado de capitais, do que deixar esse mercado, né, assim, à margem da regulação e aberto a pirâmides. Então, você tem razão, de 2015 a talvez ali 2021, 2022, o que a gente viu de pirâmide em criptoativo, principalmente aqui no Brasil, né, oferecendo retornos absurdos, isso atraiu muita gente que quebrou a cara. E a gente teve que fazer um trabalho educacional muito grande ali para os investidores entenderem, né, assim, que se é bom demais para ser verdade, provavelmente, né, é porque não é verdade, né? Tinha gente que brigava comigo, eu falava assim, isso aqui é golpe. É. A pessoa, não, mas eu ganho 3% por mês. Eu falei, é golpe. É golpe. Mas ele paga na minha conta. Tudo bem, tá pagando, mas é golpe. Uma hora vai parar de pagar. E chegou um absurdo na época ali de 2020, 2021, de ter gente que sabia que era golpe e virou assim, vou entrar na pirâmide no começo, né? Porque é o melhor momento para entrar na pirâmide, né? Entrar no começo e sair antes dela quebrar, né? Vem cá, sabe? Enfim, a pirâmide começando por aí? Exatamente. Eu lembro muito disso em 2020, 2021. Eu acho que isso diminuiu bastante, principalmente com a regulação, tá? E com mais educação ali dos investidores. Acho que uma parte dessa especulação e expectativa de ganho de dinheiro fácil migrou para as bets, né? Então, acho que a gente viu uma migração grande desse fluxo mais de quero ficar rico rápido, né? Assim, desses esquemas de ficar rico rápido para as bets. Mas assim, foi algo que manchou muito a imagem do mercado de cripto. Mas acho que assim, players como a Hashdex e essa maior integração com o mercado institucional. Hoje, praticamente todos os bancos aqui no Brasil oferecem criptoativos, têm soluções de criptoativos, né? E estão integrando isso, estão explorando tokenização. Isso vai ajudando um pouco a reduzir essa mancha. Entendi. E eu acho que é similar com qualquer nova tecnologia. Quando você vê no começo da internet, também tinha muita fraude. Verdade. Não, todo mercado que começa abre espaço para ganância e para os espertinhos aparecerem. Exato. Né? Normalmente o criminoso, né, o esperto, ele é o que tem o menor... Ele não tem nada a perder, né? Então, para ele explorar uma tecnologia nova, ele tem muito menos a perder do que alguém que tem uma reputação a zelar. Então, você pensa, por exemplo, no início da adoção dos carros ali... Tem várias audiências do Congresso americano tentando proibir os carros nos Estados Unidos. Por quê? Porque o primeiro grupo que adotou os carros foram os assaltantes a banco. Então a polícia corria atrás do ladrão de cavalo, né? E o ladrão de carro fugia de carro e não conseguia escapar da polícia. Então, enfim, tinham discussões, se você pesquisar lá na década de 1910, 1920, tinham discussões lá do Congresso para banir carros dentro de cidades, para evitar roubo a banco. Então, assim, toda nova tecnologia, normalmente ela dá se ela dá uma vantagem para alguém, né, os criminosos vão tentar explorar essa vantagem primeiro. E eu acho que isso aconteceu em cripto também, mas hoje em dia, com o tanto de regulação que já existe, né, o tanto de controle, o fato dos governos estarem entendendo melhor essa tecnologia, isso diminuiu bastante. Né? Eu vejo que hoje em dia tem muito menos do que tinha há 5, 10 anos atrás. Me chamaram para participar de um evento sobre cripto aqui no Rio. E não vou falar o nome do evento aqui, mas... E não, mas eu falei, cara, tudo bem, mas o que eu vou falar sobre cripto, Bitcoin? Porque meu foco é mais longo prazo. Você pode falar do investimento de cripto, moeda e Bitcoin para longo prazo e tal. Tudo bem, é um tema, né? Ninguém vai falar sobre isso. Cheguei no evento, era uma garotada, tinha moleque de 15 anos, 18, 20, a média da galera era essa idade assim, acho que 20, 25 anos. E todo palestrante que subiu no palco, todo palestrante falou sobre especulação. Ou falou sobre análise técnica. Como investir em cripto? Aí análise técnica. Compra aqui, vende aqui, né? Ou falou sobre especulação, geração de renda com aquelas aluguel, né, de cripto, piscinas de liquidez. Todo mundo que subiu no palco era alguma estratégia, algum estratagema para gerar dinheiro a partir do Bitcoin ou de criptomoeda e não ganhar dinheiro com
vamos dizer, com o longo prazo, né? Com o fundamento do Bitcoin e como ele pode substituir as moedas no futuro. Então, assim, e quando eu fui falar no final, fui o último a falar, não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém para assistir. Porque ninguém estava interessado no longo prazo. No longo prazo, em Bitcoin. E quando eu fui falar, era uma plateia, devia ter 500 pessoas, devia ter umas 30. Todo mundo estava lá de fora já no happy hour lá. Então, assim, eu senti que não é um tema que interessava para o pessoal, né? E hoje, como é que está isso? Porque também o Bitcoin está muito associado à especulação, né? Ao trade, ao day trade. A gente sabe que isso também muitos influenciadores, né? Falavam muito sobre isso. Hoje o investidor da Hashdex, dos ETFs de vocês, qual o perfil dele? É o perfil mais de longo prazo? É o perfil mais especulador? Como é que é esse perfil? Olha, o perfil do investidor nos ETFs de criptoativos e os da Hashdex refletem isso, ele é um perfil bem diferente desse, tá? Em geral, é um público de mais alta renda. A média de idade de investidores dos nossos ETFs, isso é até surpreendente. Quando a gente começou a acompanhar esses dados, a gente surpreendeu. A média de idade é acima de 50 anos. Legal. Então é um outro público do que esse público que você falou no evento ali. Então é um público que normalmente tem um patrimônio maior, que tem uma idade maior, que está buscando o investimento em cripto para o longo prazo, como uma alternativa de diversificação e na parcela ali de crescimento do portfólio. Então esse investidor ele tende a ficar por um prazo maior. Né? Então, vou te dar 2 exemplos. Né? A gente lançou o ETF em 2021. Em 2022, a gente teve uma crise grande no mercado de cripto. Né? O mercado desabou. A gente teve uma captação recorde. Por quê? Porque a estratégia de investimento desse público é uma estratégia de rebalanceamento de longo prazo. Então, ele compra para segurar para 5, 10 anos. Isso. E quando o mercado cai, ele compra mais. Quando o mercado sobe, ele vende. Isso. Então, a dinâmica dos nossos produtos, se você olhar como é a captação e resgate nos nossos ETFs, quando o mercado está desabando, a gente tem captação. Está captando agora. E quando o mercado está... essa semana a gente captou bastante. Tá? E no ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, que foi um trimestre muito bom, a gente teve resgate. Então, é um público que, normalmente, ele tende a ser... ele tende a balancear um pouco esse público mais especulativo, né? Um público que faz uma alocação, que define uma alocação. Normalmente, o que a gente vê é entre 1% e 5% da carteira, tá? É o que tem sido recomendado por aí. E ele escolhe ali uma alocação, digamos, 5%. Se cripto subir e essa alocação sair de 5 para 7, ele vai vender e vai voltar para o target de alocação de 5. A mesma coisa o contrário. Ele está com 5 e cripto despenca e vai para 3, ele vai recompor e volta para os 5% de target ali da alocação. Então é um investidor que ele está vendendo quando o mercado está subindo e está comprando quando o mercado está caindo. Eu faço isso. Eu diria que é a média dos investidores que a gente vê nos nossos ETFs. Tá? A gente vê pelo número de investidores, o perfil demográfico que vem da B3. Na média, esse é o comportamento que a gente vê nos nossos ETFs. Eu invisto assim, em Bitcoin, eu tenho um percentual da carteira fixo. Aliás, foi a estratégia que a gente usou na VG Research com nossos clientes, que os clientes da VG são muito de longo prazo, muito conservadores e muito focados em dividendos. Quando a gente começou com a carteira de cripto, foi uma grita geral, né? Pessoal, agora a criptomoeda. Eu falei, calma que não é. Vai trade. Eu falei, não tem nada a ver com trade, é comprar para longo prazo. E a gente falou, cara, bota 2%, 3%. O objetivo era esse, ter 2%, 3% da carteira em criptoativos. E quem fez essa estratégia, a gente chegou a pegar Bitcoin em 16 mil, né, 15 mil, hoje está com a rentabilidade muito maior do que mesmo com 2% apenas na carteira. Sim. Então, assim, mesmo tendo essa estratégia, e você vai, como você falou, vai rebalanceando. Bitcoin subiu, você vende um pouquinho até chegar a 2%. Caiu, você recompõe 2% ou 3%. Exato. Você mantém sempre aquele percentual e você não fica com dúvida. Essa é a estratégia que a gente vem martelando desde 2018. Escolhe uma alocação pequena, sai do zero, né? Mas também uma alocação pequena. A diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. Né? Então, se você for para uma alocação maior de 10%, 20%, 30%, vai passar calor quando o mercado cair, vai sentir aquela tentação de zerar a posição. Né? Então, a gente recomenda uma alocação pequena, normalmente de 1 a 5, 1 a 10 no máximo ali, e segurar por longo prazo. Isso é uma tecnologia geracional, é algo que vai mudar a nossa sociedade, mas isso não vai acontecer do dia para a noite, isso vai acontecer ao longo de décadas. Né? Então, você tem que ter paciência ali para estar investido no longo prazo.
Esse é o nosso mantra, tá? Uma pequena alocação, diversificada e segurar para o longo prazo. Você tem uma estratégia clara, você não se deixa levar, né, pelo mercado. É incrível como o FOMO é Fear of Missing Out, né, que é o medo de ficar de fora, né, um viés psicológico muito forte. Sim. É incrível como é que é forte, né? Sim. Até comigo, que já tenho certa experiência investindo, quando o Bitcoin bateu agora 120 mil, eu falei, cara, tem que comprar, porque vai continuar. Agora rompeu aqui, se for aquela coisa, rompeu de resistência, agora ele vai subir, vai para 200 mil. Aí eu fiquei, não vou comprar agora. Aí eu falei, eu tô indo no FOMO. Aí fica todo mundo postando, né? Bitcoin. Sim. Então, se você não tiver a estratégia clara, você acaba se deixando levar. Exatamente. Né? Agora, a gente teve também a modinha aquele dos tokens, né? Das figuras, né? Aquela figura do macaco. NFTs, né? Os NFTs, né? Meu Deus, esse negócio aí o pessoal também bem apurrinhava. Tinha lá o token do macaco, que custava, sei lá, quantos milhões. E eu falava, gente, mas isso não tem fundamento, é uma coisa maluca, né? A especulação. Aí o pessoal falava, não, mas Bitcoin também não é especulação? O que explica? Eu falei, não, mas Bitcoin tem um fundamento por trás. O Ethereum tem um fundamento por trás. Esses desenhos aí não tem fundamento. O mercado que... Tinha um garoto que fez desenho de baleia, que ficou também milionário, um molequinho de 8 anos, vendendo token, né, das baleiazinhas dele. E como é que você explica hoje? Você deve participar de eventos educacionais, onde vocês estão falando para o público ainda que é leigo no assunto. Como é que vocês explicam a questão do fundamento do Bitcoin, fundamento do Ethereum? Qual a diferença desse tipo de criptoativo para um NFT, um token, aquelas coisas, meme coin, né, que surge. Meme coin também era uma febre, uma época, Dogecoin. Como é que vocês explicam a diferença de uma coisa para outra? Blockchain e criptoativos é uma tecnologia aberta, tá? E não permissionada. Isso significa que qualquer um pode ir lá e comprar e criar um criptoativo. E qualquer um pode comprar e vender esse criptoativo. Então, quantos criptoativos existem hoje? Milhares, talvez milhões. E qualquer um pode criar um criptoativo a qualquer momento. A gente pode sentar aqui em 10 minutos, a gente cria um criptoativo novo, cria o Samir Coin. Quanto vale isso? Assim como a forma de pensar isso, quanto vale um contrato de papel? Quanto vale uma empresa? Né? Qualquer um pode ir lá e criar um CNPJ. Exato. Significa que essa empresa vai valer alguma coisa? Não. Criar um criptoativo é muito mais fácil do que criar um CNPJ. Né? Então, tem esse desafio, né, de separar o joio do trigo. Tem alguns projetos que vão mudar a sociedade e outros que são experimentos, outros que são brincadeiras e outros que são fraudes. Né? Então, tem uma... Da mesma forma que tem empresas que são brincadeiras, fraudes. Exatamente. Sérias. Então, esse desafio de separar o joio do trigo é muito difícil. E se no mercado de ações a gente tem umas barras, né? Então, você tem, por exemplo, a barra entre a empresa privada e a empresa pública. Né? A empresa que tem as ações listadas em bolsa, ela tem que ter um outro nível de governança, né? E de disclosure de informações, de publicação de informações. Então, quando você vai na bolsa comprar uma ação, você tem uma confiança de que pelo menos o básico já foi bem feito, né? O básico ali de ter, todos os balanços financeiros auditados, né? De ter todas as regras de governança da B3. Todo um filtro para chegar ali. Não significa que a empresa é boa. Nem toda empresa na bolsa é uma empresa boa, mas pelo menos a chance de ser uma fraude é menor. E ainda assim tem fraude, né, na bolsa. Tem. Em cripto, como é uma tecnologia aberta e não permissionada, você não tem que pedir permissão para ninguém para comprar ou vender, não existe essa barra. Né? Então, de fato, existem milhares, milhões de criptoativos e você pode comprar ou vender qualquer um desses milhões de criptoativos. E aí é o desafio, né? Como é que separa o joio do trigo? Então, assim, na Hashdex, a nossa abordagem, né, é de primeiro criar um benchmark para a indústria. Né? Criar um índice que sirva como uma referência para essa indústria. E a partir daí, você pode escolher esses ativos do índice. Então, assim como a primeira barra de uma empresa listada está listada lá na B3, né, satisfazer essa barra, quando a gente vai escolher os ativos que podem compor esse índice, a primeira barra que a gente coloca é que o ativo precisa estar listado em várias dessas exchanges de criptoativos que sejam reguladas.
que tenham regras claras, né? Que tenham todo um processo de investigação para listar um token, etc. O segundo critério é que precisa ter uma solução de custódia institucional. O terceiro critério precisa ter uma liquidez mínima. O quarto critério precisa ser aceito pelos reguladores, né, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, para ser listado como ETF. Então, tem essas regras, essas barras, vão eliminando os projetos mais incipientes. Podem ter projetos incipientes que são muito bons que acabam não satisfazendo essa barra e não entrando. Assim como podem ter projetos que não são tão bons assim, que satisfazem essas barras e acabam entrando. Mas pelo menos você tem uma confiança melhor do que o que está ali não é fraude. Né? Ou pelo menos passou por várias barras. Então, essa é um pouco a abordagem que a gente traz quando a gente começa com o índice. Né? A gente começa desenhando o índice, que é, né, o Nasdaq Crypto Index, foi um índice que a gente desenhou com a Nasdaq, para ser essa referência aí para o mercado de cripto. E tudo que a gente faz é em torno desse índice. Então, quando a gente vai selecionar ativos, por exemplo, em alguma estratégia de gestão ativa, o universo que a gente usa é esse universo de ativos que passou por essa barra. Tá? Então, esse é um pouco de uma forma. Tem várias formas, né, de separar o joio do trigo, mas essa é a forma que a gente acredita que é mais escalável e que segue os mesmos princípios que a gente está acostumado no mercado tradicional. Entendi. Nessa parte de como analisar o criptoativo, que você entrou aí, né? Como é que você avalia o criptoativo? A Hashdex avalia, entende se o criptoativo é bom ou ruim. Dando aqui pensando no público que está assistindo, né? Dando uma de advogado do diabo. Você pega a empresa, você tem lá os indicadores, né? Tem lucro, tem receita, tem dividendos que são pagos, rentabilidade, lucratividade. Você consegue analisar, tem um presidente, tem os gestores. Sim. Você consegue analisar a empresa e entender o que ela faz também. Então, você tem os fundamentos do que ela faz. O que ela ajuda a sociedade, o que ela transforma, qual o serviço que ela presta. No criptoativo, você não tem esses indicadores. Você não tem as pessoas, não tem os números. Você só tem o que ele faz ali dentro do sistema. E como é que consegue avaliar se você não tem esses dados? Na verdade, tem. E tem muito mais dados do que numa empresa. E essa é a beleza, esse é o desafio também. Então, assim, em criptoativos, como tudo é público e não permissionado, todas as transações que acontecem são transparentes. Então, você consegue medir exatamente o que aquela rede está fazendo, quais são as transações que estão passando por ali, qual é o valor econômico daquilo. Então, quando você olha a rede do Ethereum, por exemplo, dá para você medir exatamente quanto de valor está sendo transacionado ali, quanto de ativos estão armazenados naquela rede, quantos usuários, tá? Você consegue medir a receita que a rede está gerando, e essa receita ela vira no final dividendos ali como então, assim, tem várias métricas que você pode olhar para avaliar a qualidade de um criptoativo, de um projeto de criptoativo. Não existe ainda um padrão de valuation como existem para empresas. Então, hoje, existem métodos, né, para você avaliar o valor de uma empresa que são muito bem estabelecidos. Isso ainda não existe para criptoativos, mas tem muitos dados. E em alguns projetos tem times por trás que suportam aquele projeto, que você pode avaliar também. Então, assim, eu acho que dá para avaliar a qualidade de criptoativos também por esses fatores. Mas, de novo, são métricas e frameworks diferentes de você analisar uma empresa listada. É muito mais parecido com venture capital, com você analisar startups, né? Porque são empresas que são incipientes, que ainda estão para provar ali o tamanho do mercado e a qualidade do time, e que você vai olhar muito mais, né, assim, qual é o tamanho desse mercado, o potencial, e qual é a chance dessa empresa conquistar esse mercado. Né? Então, o framework de avaliação dos criptoativos, eles muitas vezes eles parecem muito mais com o framework de avaliação de venture capital do que de empresas listadas. Entendi. Legal, mas não sabia disso. Dá para olhar esses indicadores todos? Dá para olhar todos. E é o contrário, tem muitos dados. E aí a diferença exatamente como tem muitos dados, quais desses são relevantes, né? Quais desses realmente afetam? Porque tem muito ruído também. E o índice que vocês trabalham, né, que está no Hash 11 hoje, que é o ETF de vocês, ele deve trazer, então, os criptoativos que vocês acham mais relevantes, né, que tem maior peso, e o mais relevante tem maior peso, deve ser, que é o Bitcoin. Né? Então, se tem essa cesta, hoje o Hash 11 tem quantos o Hash 11 hoje tem 7 criptoativos. 7 criptoativos e ele tem um rebalanceamento trimestral.
né? Então, a cada 3 meses, novos ativos podem entrar, ou ativos podem sair, dependendo dessas regras de elegibilidade. Entendi. Até bater um papo sobre isso aqui nos bastidores, né? Sobre a vantagem de você investir num ETF, que é um índice, ou ou simplesmente comprar o Bitcoin, né? Como é que você vê, como é que vocês defendem o ETF de um índice em relação a um ativo apenas, ativo né? específico? Então, assim, acho que tem alguns fatores, né? O primeiro é que quando você decide investir num ativo só, né, você está deixando de lado toda a opcionalidade dos outros ativos que você não investiu, né? Então, você investiu no Bitcoin, aí agora, e o Ethereum, e o Solana, será que vale a pena investir também? Como é que eu vou avaliar isso? Essa prática a gente chama de gestão ativa, né? Você tem uma gestão ativa que você vai ativamente analisar esses protocolos e decidir quais você quer investir. No mercado tradicional, e existem estudos aí de 30, 50 anos, é muito difícil um gestor profissional fazer uma gestão ativa que supere um índice de boa qualidade. Então, tem estudos americanos no S&P, por exemplo, de 50 anos que mostram que 90% dos gestores não conseguem consistentemente bater o mercado, né? Ou ter uma performance melhor do que a do índice. Tá? E isso para uma classe de ativos super consolidada. Para cripto, é mais difícil ainda. Então, quando você olha os gestores ativos em criptos profissionais que são dedicados, é muito difícil achar gestores que consistentemente conseguem superar um benchmark, superar um índice bem construído. Então, para você, investidor individual, que vai fazer isso nas suas horas vagas, ele que não é um investidor profissional, se esse profissional que tem todo o acesso aos dados, tem todas as informações, tem o dinheiro, né, e que vive disso, ele não consegue consistentemente, como você acha que você vai, enfim, conseguir, né, superar o mercado? Então, essa é a filosofia de gestão passiva, né, que é uma filosofia muito forte nos Estados Unidos, que aqui no Brasil ela está começando a ganhar um pouco mais de tração, que é simplesmente escolha, né, índices bem construídos e monte sua carteira em torno de índice. Então, quando você vai investir em ações, você investe no S&P 500 lá fora, você investe... Inclusive, eu tenho aquela famosa aposta do Warren Buffett, que ele apostou $1 milhão que nenhum gestor de fundo ia conseguir superar o S&P 500 durante um espaço de tempo de 20 anos. E depois de 20 anos, realmente nenhum gestor conseguiu superar o S&P 500. E aí o que a gente construiu para cripto foi o S&P 500 de cripto. Então é um índice que te dá acesso a essa exposição diversificada para o longo prazo, tá? Que vai capturar os ativos que têm maior relevância ao longo do tempo. E que se o ativo perde relevância ao longo do tempo, ele sai automaticamente do índice. Se ele ganha ao longo do tempo, ele entra automaticamente do índice. E você não precisa ficar se preocupando de será que ainda é o Bitcoin ou será que vai ter um outro que vai substituir o Bitcoin. Isso isso no mercado de ações já consolidado, já é uma prática que é melhor do que a gestão ativa. Para cripto, que é um mercado emergente, imagina o exemplo que eu estava te dando lá na internet. Imagina se você lá na década de 90 fosse escolher as empresas de internet que você ia investir. A maior era a AOL, a segunda maior talvez Yahoo, e elas nem existem mais. Yahoo na carteira. E se você decidisse pegar, né, escolher de todas as ações, escolher só 2 ou 3, a chance de você escolher, né, um ativo que não está mais aqui hoje ia ser muito grande. E, por outro lado, você não ia pegar o Google, você não ia pegar a Amazon. A própria Microsoft era grande na época, ela caiu, ela só foi voltar o preço 20 anos depois. Sim. Também. E outra estatística interessante quando você pega o Nasdaq 100, né, que é o índice de tecnologia americana, quando você compara entre 1999 e 2000, só uma ação permaneceu ainda nos top 10. Então, se você escolhesse comprar lá em 1999 as 10 maiores empresas de internet e segurar para o longo prazo, só uma, que é a Microsoft, ia continuar nesse ranking. As outras todas sumiram do mapa. Só para a galera entender o que é índice, né? Muita gente não entende. Você tem o que é um índice? Você tem no Brasil 400 ações, 400 empresas com ações na bolsa. Bota 400. Você tem lá o Ibovespa, que são as ações mais negociadas, que representam acho que 15% ou 20% da negociação no mercado. Você tem mais ou menos 70 ações. Então, o Ibovespa não são todas as ações da bolsa. Quando você vê, o Ibovespa subiu, o Ibovespa caiu. São essas 70 ações mais ou menos que tem ali dentro. E subiram, caíram. Na Bolsa Americana tem mais ou menos umas 4 mil empresas e você tem o S&P 500, que
essas são as maiores empresas, 500 maiores empresas. Então, e Nasdaq também tem as maiores empresas. Então, o próprio índice vai filtrando, né, as empresas. A empresa começa a ficar ruim, perder dinheiro, ela acaba saindo do índice e aquela que surgiu, ela acaba entrando. Então, ela vai tendo uma reciclagem dentro do próprio índice. Uma coisa que eu tenho dúvida no hashtag, você falou que tem 7 ativos, né? E por que não ter 20 ou 30 ativos? Porque o mercado, como você falou, o mercado é gigantesco, tem, sei lá, tem milhões de ativos, milhões de criptoativos. Por que não ter mais ativos dentro do Hashdex? Tem 2 motivos, tá? O primeiro é satisfazer todos esses critérios de elegibilidade. Esses são os critérios que separam o joio do trigo ali, entre ativos acho que não dá para necessariamente falar da qualidade, não é porque um ativo... se o ativo não está no índice, significa que ele é ruim. Não, mas ele não satisfez os critérios de elegibilidade, que são critérios muito sólidos para justamente evitar fraudes. Evitar fraudes e fazer com que eu consiga trazer isso como um investimento regulado para investidores institucionais. Tá? Então, primeiro é satisfazer essa barra. E dos milhares de criptoativos, só cerca de 15, 20 satisfazem essas barras todas. Tá? E o outro critério que a gente busca é o de representação de mercado. Então, um índice como o Nasdaq Crypto Index, assim como o Ibovespa, o que ele busca é representar, ter uma representatividade de mercado. E o Nasdaq Crypto Index, com 7 ativos, ele representa 95% do mercado de cripto. Então, eu não preciso dos outros 7 ou 10 para sair de 95% para 100% de representação, porque o custo de eu adicionar esses ativos com peso muito baixo no portfólio, ele acaba superando o benefício de tê-los na carteira. Então, é uma questão de representatividade de mercado. O índice tem o objetivo de prover uma representatividade de mercado acima de 95%, e ele consegue atingir isso com 7 ativos. Então, o menor número de ativos que te dá a maior representatividade de mercado é a fronteira ótima ali. Falando aqui numa visão de... Eu vejo alguns... tem até um muito famoso aí, influencers que falam de Bitcoin, mas uma visão mais apocalíptica, né, do mercado, que as moedas vão acabar, que isso, que aquilo, que o Bitcoin vai substituir as moedas. Você tem essa visão também, que no futuro, que há 20, 30 anos, o Bitcoin vai ser o principal ativo, o principal meio de troca do mundo? Olha, ou isso é uma coisa uma visão meio exagerada? Eu acho que é uma visão mais apocalíptica. Apocalíptica ou religiosa ali, do que é o Bitcoin, né? Uma visão mais... Tem uma galera meio quase religiosa. Religiosa, exatamente. Assim, Bitcoin é uma tecnologia... Fundamentalista, exatamente. É a pessoa mais radical. Assim. Radical, exatamente. Bitcoin é uma tecnologia monetária, tá? E não é tão frequente assim que surge uma tecnologia monetária. A última tecnologia monetária que a gente inventou foram as moedas fiduciárias há 200 anos atrás. Antes disso foi o papel moeda, há, 600 anos atrás. E antes disso foi o ouro, há 2.000, 3.000 anos atrás, como moeda. Então, o Bitcoin é uma tecnologia monetária. E uma tecnologia muito melhor do que as alternativas. Tá? Então, se ela é uma tecnologia que tem um valor de rede, né? Ou seja, quanto mais gente usando, mais valiosa ela é também. A tendência é que ela, de fato, ela ocupe tudo, né? Então, a visão mais fundamentalista é, cara, essa tecnologia é tão melhor do que as alternativas que ela vai virar o padrão. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer? Eu acho que é uma dúvida grande. E tem uma questão de que o network effect das moedas que já existem também é muito poderoso. Então, o network effect do dólar, ele é muito poderoso, não é? O Bitcoin tem 15 anos aí de vida, ele ainda tem muito a evoluir para desafiar o dólar, de fato. Então, assim, não faz parte da minha visão como investidor, não faz parte da minha tese como investidor contar que o Bitcoin vai substituir o dólar. Assim, eu acho que o Bitcoin tem um espaço de crescimento gigantesco antes de ser visto como uma moeda. Tá? A tese que a gente tem para o Bitcoin hoje é de uma reserva de valor digital emergente. O que é isso? Né? Ele tem características de uma boa reserva de valor. Né? O que é uma boa reserva de valor? É algo que você consegue comprar hoje e que vai preservar valor no tempo. É basicamente uma forma de transmitir valor no tempo. Né? Um imóvel é visto como uma reserva de valor, né? Porque você compra aqui e você sabe que, enfim, se ele não for demolido, não pegar fogo, né? Não for destruído, daqui a 20, 30 anos você consegue vender ele por um valor, né,
o valor esperado maior do que a inflação ali. Ouro é uma reserva de valor clássica, né? Você compra aqui, você sabe que você pode segurar por 20, 30 anos. Títulos públicos, né? Confiando que o governo não vai quebrar, você vê ele como reserva de valor. Então, o Bitcoin é um desses, né? Da reserva de valor. Só que ela ainda é muito nova, ela tem menos de 15 anos. Todas essas outras alternativas já existem há milhares de anos. Então, a tese é que ao longo do tempo o Bitcoin vai se consolidando, tem esse shift geracional, nessa nova geração que está acostumada com o mundo digital, ela vai estar muito mais acostumada, muito mais vai ser muito mais natural lidar com reserva de valor digital do que reserva de valor analógica. Ela vai preferir o Bitcoin ao ouro, tá? E aí ele vai ganhar uma adoção e vai virar uma boa reserva de valor, assim como o ouro. Então, eu acho que talvez daqui a 10, 15 anos, acho mais provável que os bancos centrais tenham Bitcoin no balanço, assim como eles têm ouro, do que de fato a sociedade está utilizando o Bitcoin para comprar o cafezinho. Acho que isso vai acontecer num... Então, acho que esse é o... Me dá uns boné, vou pagar com Bitcoin. Eu acho que tem muita coisa para acontecer antes da gente considerar isso. Então, acho que a tese hoje é ele virar uma boa reserva de valor. É ele sair do investidor de varejo e entrar no balanço dos bancos centrais. Essa é a grande tese que a gente vê que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos, e caso isso aconteça, tem um espaço de valorização gigantesco aí para o Bitcoin. Hoje a principal tese, né, que eu vejo o pessoal falando sobre Bitcoin é isso. Principalmente pessoas que não estudaram muito, não entendem muito. Vou botar um pouquinho aqui, porque vai que. Vai que esse negócio explode, né? Eu vou ter aqui um pouco. Eu vejo isso, conversando com os investidores, cada 10, eu acho que 8 seguem essa ideia. E recentemente eu vi uma matéria da gestora Vanek, né, que ela dizendo que numa perspectiva mais otimista, o Bitcoin chegaria a 53 milhões de dólares em 2050. É óbvio, aí considera nessa perspectiva mais otimista isso, né? Se ele se consolidar como reserva de valor global, capturar uma fatia do comércio internacional, começar a ser usado por bancos centrais, você falou aí, o preço não sobe devagar, ele sai de órbita, está escrito aqui na matéria. Num cenário mais conservador, segundo a Vanek, ele chegaria a algo próximo de 3 milhões de dólares. Você tem essa visão também, que o Bitcoin pode se valorizar muito? Sim. Porque acho que 2050 seria o quê? Daqui a 25 anos? Pensa o seguinte, o Bitcoin é uma tecnologia monetária, né? Ele é uma tecnologia melhor do que o ouro como reserva de valor. E se ela é melhor que o ouro, ao longo do tempo ele vai substituir o ouro como reserva de valor. Então, prêmio monetário... Hoje, o ouro ele tem uma função industrial, mas 90% do valor dele vem do prêmio monetário, vem do fato das pessoas utilizarem ele como reserva de valor. Se surge uma alternativa muito melhor, ao longo do tempo essa alternativa vai drenar esse prêmio monetário e vai passar a capturar esse prêmio que é uma bobagem, porque o ouro, se você pegar o ouro dos últimos 200 anos, a gente valorizou. Perdeu o valor. Sim, por conta do dólar. Né? Exatamente. Então, assim, essa evolução do Bitcoin de substituir o ouro como uma reserva de valor, ela pode acontecer. A grande dúvida é em quanto tempo isso vai acontecer, se isso vai acontecer em 50 anos ou em 5. Eu diria que ano passado, quando os Estados Unidos, quando o governo americano determinou que o Bitcoin é uma reserva de valor, passou a criar uma reserva estratégica de Bitcoin, ele acelerou isso em algumas décadas, porque isso criou um movimento em que vários outros países estão começando a considerar. E eu não sei como é que depois dessa notícia, o Bitcoin não explodiu, porque é uma notícia, sim, é um marco histórico. É um marco histórico. A grande resistência do Bitcoin hoje é que os investidores, os maiores investidores de reserva de valor, os bancos centrais, eles ainda não veem o Bitcoin como uma boa reserva de valor. Né? E eles vão mudar de ideia ao longo do tempo. E o governo americano incentivando isso vai acelerar esse processo. Mas, assim, então ele tende a substituir o ouro como uma reserva de valor ao longo do tempo. Quanto tempo isso vai acontecer, a gente não sabe. Se ele substituir o ouro, ele tem ainda um potencial de apreciação de 20 vezes, 30 vezes. Só se ele substituir o ouro. Só que o que a gente sabe sobre tecnologia é que quando uma tecnologia é muito melhor, ela não simplesmente substitui a outra, ela amplia o uso. Né? Então pensa, por exemplo, antes da internet. Quando a gente tinha que se comunicar, a gente tinha que usar telegrama. Né? Quantos telegramas você enviava? Quantas cartas você enviava? Nossa. Hoje a gente usa o WhatsApp. Então, assim, é a mesma
A mesma função, é mandar mensagens curtas. Só que antes era tão complicado e tão caro que, cara, um telegrama era algo urgente que você mandava quando precisava falar com alguém, não tinha... E hoje em dia o WhatsApp a gente usa o dia inteiro e a gente manda milhares de mensagens por dia. Então, a partir do momento que tem uma tecnologia mais moderna, mais fácil, digital, de armazenar valor, a adoção dela vai ser muito maior do que a reserva de valor analógica, né? Então, acho que a nossa sociedade vai utilizar reserva de valor muito mais do que usa hoje, por ela ser mais fácil, mais acessível. Legal. É por isso que, assim, eu acho que essa estimativa de 50 milhões de dólares é nesse tom, assim, se ela tirar o prêmio monetário, por exemplo, das outras reservas de valores que a gente usa, o que você usa de reserva de valor? Imóvel, arte, né? Colecionáveis ali, diamantes, tudo isso tem prêmio monetário. Uma obra de arte tem um prêmio monetário simplesmente porque tem muita gente que compra ela como reserva de valor. Imóveis também, né? Imóveis são muito caros porque tem um prêmio monetário. Ele não é só a função dele de habitação, ela tem um prêmio monetário de reserva de valor. Tem muita gente que compra imóvel para preservar valor e isso infla o preço dos imóveis. Então, se ela tirar o prêmio monetário desses outros ativos e capturar no Bitcoin, é melhor para a sociedade, porque esses ativos ficam mais acessíveis, a utilização, né, a prática deles é mais acessível, o apartamento vai ficar mais barato porque não vai ter o prêmio monetário, o ouro fica mais barato para aplicação industrial, né, para condutores e tal, e o Bitcoin se valoriza. Então, essa é a tese mais otimista ali, de que o Bitcoin ele captura todo o prêmio monetário da sociedade. Nada mais tem prêmio monetário porque o Bitcoin é a tecnologia melhor. O que você acha que falta para o Bitcoin bater $1 milhão? Tempo. Acho que a tecnologia já está lá. As fundações ali estão bem construídas. O que a gente precisa que aconteça? Adoção. Você tem uma... E aí você olha para a economia, né? Você tem um ativo que tem uma oferta limitada. Preço é oferta e demanda, certo? Você tem um ativo que tem uma oferta limitada e decrescente. E a demanda tem crescido de forma exponencial ao longo dos últimos anos. O que vai acontecer com o preço? Vai explodir. Vai explodir. O pessoal não entende que... Muita gente que estuda, né, e tenta entender o Bitcoin, tem que entender que o Bitcoin tem uma quantidade limitada, né? Ele não tem... É como o dólar, que você tem uma... Impressora maciça e como o dólar tem uma demanda inelástica, isso é uma vantagem muito grande dos Estados Unidos, já como país, como economia, que ele pode imprimir moeda que a demanda mundial de dólar ela é inelástica. Eles começaram a perceber isso. Né? Eles podem imprimir dólar à vontade e ter déficit, imprime dólar e pronto. Não tem inflação. Sim. Isso não gera efeito inflacionário. E o Bitcoin é exatamente o contrário. Né? A oferta é inelástica. Exato. Então, não importa a demanda, a oferta não vai mudar. Nunca vai mudar. Exatamente. Então... Isso que explica, na minha visão de economista, né, a possibilidade de ter um preço tão absurdo, que as pessoas às vezes não entendem isso. Mas nunca vai chegar a $1 milhão, porque é muito absurdo, né? Mas não é, porque a quantidade, a oferta, ela é fixa. Sim. Agora, quem ignora, quem está aí assistindo e fala, mas Bitcoin é bobagem, nunca vou querer saber disso. Você acha que quem ignora esse mercado está sendo prudente ou está assumindo algum tipo de risco potencial? Você tem o fear of missing out, você está assumindo o risco de não participar. Eu acho que isso para um investidor individual, né? Você não participar, tá tudo bem, você perdeu, você vai se sentir mal, porque todos os seus amigos estão ganhando dinheiro, você não tá, mas acho que não é um grande problema. O maior risco que eu vejo são para os profissionais de investimento e para as instituições financeiras, porque se você não vê o que está acontecendo com criptoativos e a transformação que isso vai trazer no mercado de capitais, no mercado financeiro, você vai ficar para trás. Então, analogia de novo com a internet, pensa nas empresas de mídia, as empresas de TV, rádio, jornal. Se você resolvesse simplesmente fechar os olhos para o que estava acontecendo na internet, você ia quebrar. Né? A maioria quebrou no meio do caminho. As únicas que permaneceram foi porque se adaptaram e viram aquela tecnologia, se adaptaram e aproveitaram. Então, eu diria assim, como profissional de investimento e assim, investidor institucional, você não acompanhar uma tecnologia dessa, você tem um risco de ser disruptado mesmo, de ficar de fora do mercado e sua empresa ficar fora. Agora, como investidor individual, eu diria assim, você está construindo patrimônio, você quer ter uma parte de ativos ali que geram renda, mas você quer ter uma parcela de ativos que geram crescimento. Né? Então, você tem que estar investindo em tecnologias que vão
que vão ser transformacionais para a nossa sociedade. Nesse momento que a gente vive da sociedade, a sua carteira não ter inteligência artificial, não ter robótica e não ter cripto, assim, acho que são 3 drivers de crescimento exponencial, né, dos próximos anos, que você não tem esses 3 na carteira, você está fadado enfim, a não construir riqueza, né? Porque todo o resto você vai ser diluído pela inflação. Eu vejo uma bolha de preço muito maior na inteligência artificial, por exemplo, do que em Bitcoin. Hoje existe uma bolha muito maior em inteligência artificial do que em Bitcoin. Você pegar o Bitcoin histórico de Bitcoin, não cresceu tanto quanto... Sim. Pega uma NVIDIA, por exemplo. O Bitcoin já teve algumas bolhas, né? O Bitcoin já teve umas 3, 4 bolhas no passado, mas eu não acho que a gente está em bolha agora. Inteligência artificial está em bolha e todo mundo reconhece isso, mas acho que estar em bolha não é necessariamente uma coisa ruim. Essa tecnologia vai transformar a nossa sociedade, né? Então, de novo, para o investidor que está aqui para o longo prazo, né, que está para segurar para 5, 10 anos, mesmo que esteja em bolha, vale a pena. É melhor ter um pouco dela do que ter zero. Eu acho que vai ter o mesmo fenômeno da internet. Exato. Vai ter essa bolha, vai estourar e vão surgir novas empresas que vão dominar o mercado, porque muito que está aí hoje são as que iniciaram, né, o processo. E quando você analisa um ativo, quando analisa uma empresa, por exemplo, pega lá Petrobras, ou Vale, ou bancos, né, a gente sempre olha quais são, faz aquela famosa matriz SWOT, né, pontos fortes, oportunidades, riscos e ameaças. E você pega, por exemplo, Petrobras, qual seria o ponto fraco? As pessoas pararem de usar combustíveis fósseis, né? Redução de uso. É um risco, né? Existe energia, as pessoas começam a existir alguma fonte de energia alternativa que supra a demanda de energia elétrica. Sim. Quando você olha assim, falando de Bitcoin, pessoal, a gente vai ter que falar de um monte. Quais são os principais riscos do Bitcoin? Devem identificar, né, algum tipo de risco associado ao ativo? Quais são os principais hoje? Você tem um risco de cibersegurança, tá? Então, de novo, ele está funcionando bem 24/7 há 15 anos, na verdade 16 anos, mas não tem nenhuma garantia que amanhã um hacker não vai descobrir uma forma de fraudar a rede, né? E isso faz parte um pouco até do valor de rede. Cada dia a mais que o Bitcoin não é fraudado, aumenta um pouco o valor dessa rede, porque vai criando a tradição, né? Vai criando o track record ali de não ser fraudado. Então, tem esse risco cibernético. Tem o risco clássico que todo mundo fala da computação quântica, né? Porque, de fato, se surgir um computador quântico hoje, ele vai quebrar a criptografia de maior parte da internet, incluído o Bitcoin. Então, é um risco hoje, mas que ele tende a ser mitigado pela janela, né? Em quanto tempo a gente vai ter um computador quântico de uso geral. Você tem ameaças de novas alternativas. Você pode surgir uma moeda digital que é melhor do que o Bitcoin como reserva de valor e dominar. Você tem o risco de reserva de valor não ser algo que a sociedade deseja, né? Então, o ouro está aí parado há muito tempo, né? Assim, a gente não precisava do ouro dos últimos 30 anos. Sociedade hedonista que todo mundo quer. Vamos gastar tudo, só se vive uma vez. Não, até uma sociedade em que o dólar é forte, que o dólar é reserva de valor e você não precisa de uma alternativa. Que foi o que aconteceu nesse período de Pax Americana ali, né? Nos últimos 30, 40 anos, a reserva de valor era o dólar e você não precisava ter alternativa. E agora a gente está num momento que está tudo mudando, né? A ordem global está mudando, o ambiente geopolítico é muito mais instável e você precisa ter uma reserva de valor não soberana, né? Que não depende dos Estados Unidos ou da China. Então, assim, se a gente volta para um cenário em que você não precisa mais do ouro, né? Você não precisa mais de uma reserva de valor que ter o dólar legal, já é suficiente, ele também reduz a demanda por uma reserva de valor alternativa. E aí pode ser uma ameaça para o Bitcoin, né? Assim, pode atrasar um pouco disso. Mas não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é o contrário, né? A demanda por reserva de valor não soberana está explodindo. Você vê a Prato que aconteceu aí nos últimos... Eu estava até lendo um artigo hoje sobre o mundo, a desdolarização do mundo. Exato. Por isso que as principais moedas hoje têm se valorizado em relação ao dólar. Libra, franco suíço. Até o real, né? Até o real. Incrível, né? Até o real. Até o real. Aí o pessoal fala assim... Não vou nem falar de política.
Eu falava, o real está se valorizando. Não tem nada a ver, né? Geopolítica. Geopolítica. Né? E É o dólar que está desvalorizando, não o real que está apreciando. Samir, como é que o pessoal conhece mais a Hashdex? Como é que o pessoal consegue contactar vocês, entender os produtos? Fala com a turma aí. Legal. Hashdex.com.br é o nosso site. Tem muito material educacional ali, então a gente faz questão de ter muito conteúdo de graça que a gente disponibiliza para os investidores. Nossa missão um pouco é separar um pouco o sinal do ruído nesse mercado de cripto, né? Tem muito ruído, tem muita especulação e a gente tenta falar para investidores ali dos fundamentos, né, de longo prazo dessa tecnologia. Então tem muito material legal. Tem o nosso Twitter, né, @Hashdex, o Instagram, Hashdex Brasil. Tem muito material interessante, então siga a gente lá nas redes sociais e acompanhe o nosso site, que tem muito material legal. Que bacana, e muito legal o trabalho que vocês fazem, né? Porque eu acho que o mercado precisa de agentes fortes atuando, né? Empresas fortes, fundos, gestoras, consultorias, casas de análise que atuam no mercado, que trazem informações, que tragam informações sobre cripto. A VG Research tem lá uma carteira de cripto, né, que a gente tem relatórios, fala sobre os criptoativos. E eu acho que quanto mais forte for essa parte institucional, né, mais pessoas vão estar entendendo que o mercado de cripto é sim um mercado que que tem futuro, um mercado que pode trazer investidores, pode gerar resultados positivos e quebrar um pouco aquela imagem que se criou no começo de que criptomoeda é bagunça, que é coisa de pirâmide, isso não tem nada a ver com a realidade. Tá? Samir, obrigado. Legal. Prazer Obrigado. ter você aqui. Prazerzão. Pessoal, então fica ligado aí no nosso podcast, segue aqui, curte esse conteúdo que foi sensacional e tamo junto. Forte abraço.